Boa tarde, irmãos e irmãs adoradores. Vamos orar mais um vídeo nosso aqui, nesse seminário Além da Música. Hoje estou mais uma vez aqui em Nampula e tirei a tarde para fazer todos esses vídeos para a gente... A minha motivação realmente acho que é a sede da gente fazer a coisa certa, do jeito certo, para que ele cresça na terra, para que o nome dele seja proclamado em todas as nações. E para que o nosso louvor não seja um barulho de pratos e cordas, de sons, de sopro e nada, seja realmente algo puro e santo para Ele. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a Te adorar em espírito e em verdade. Porque não é no monte, nem no chão, nem debaixo da cama, nem de joelhos, sabe? Não é uma posição, um lugar, mas é no coração, Pai, com sinceridade. Louvado seja o Teu nome por isso. Em nome de Jesus. Nós vamos falar aqui, falamos no último vídeo sobre a questão da manifestação dos 5 ministérios, né? Do profeta, do evangelista, o mestre, o pastor e o apóstolo na adoração, no ministério, no serviço do louvor à igreja. E aqui nós vamos falar dos ambientes espirituais. Talvez esse vídeo seja um pouco mais demorado, o outro eu tentei fazer um pouco mais curto, mas isso aqui eu acho muito importante, irmãos, porque sabe quando você está assim, ministrando o louvor e está fluindo, aquela presença muito forte de Deus, de repente você não sabe para onde ir. Você fica assim, ai meu Deus, e agora? Que música que eu canto? O que que eu faço? O que que eu falo? Né? Já acabou com a lista que eu tinha separado e agora eu não sei o que fazer. Então, irmão, vamos orar, né? Vamos orar e vamos desenvolver essa habilidade de entender o rio, quer dizer, o caminho que o Espírito Santo tem, né? Eu falei hoje aqui um pouquinho sobre essa questão da sensibilidade. Poxa vida, o que Deus quer fazer aqui hoje? O que o Senhor quer mover aqui hoje? O que está acontecendo aqui hoje? Onde é que o Espírito Santo quer levar, né? Às vezes você separou ali algumas músicas e tal, mas pode ser que o Senhor queira fazer algo muito diferente do que você está fazendo, né? Então, por isso que a preparação técnica de você tocar em qualquer tom é muito importante. De você tocar qualquer ritmo é muito importante. Se a sua voz às vezes não alcança aquela voz que Deus quer que você, naquela que o Espírito te inspira, tenta não fazer, o outro irmão faz, por isso que no ensaio tem que ter ensaio de improvisos também, não é? Enfim, porque quando a gente chega nesse ponto, não sei quem já chegou nesse ponto, né? A primeira coisa, você precisa ter fé, para que naquele momento, é um momento que não está preparado o que vai acontecer, mas Deus está falando com você, então vai acontecer, né? Então você entra pela fé naquele rumo que Deus está conduzindo toda a equipe, toda a igreja. E precisa ter habilidade, né? É como você falar assim, eu vou caminhar 30 quilômetros, mas descalço não dá, você tem que ter um tênis legal para você ir, né? De chinelos, dá para você, mas vai doer. Então, é você ter um caminho, você tem que estar preparado para seguir aquele caminho, né? Por isso que a habilidade natural, ela é também muito importante, a gente não pode desprezar de forma alguma. E por isso que o jejum, a oração, a santidade, o secreto, o quarto e também os ensaios, né? O entrosamento entre os músicos, né? Às vezes, quando a gente já está entrosado com aqueles irmãos, você olha, a pessoa já sabe o que você quer que faz, né? Combinar sinais com as mãos, de mais rápido, mais alto, né? O tom da música, vira o tom, sobe um tom. Então, vocês combinarem sinais entre vocês é muito importante. Até o jeito de balançar a perna, não é? Às vezes, o baterista ou o baixista já sabe para onde é que a gente está indo, né? Então, assim, eu tenho irmãos com quem eu já toquei, que a gente era muito entrosado. Então, só de olhar a minha mão, então a gente já sabia o rumo que ia. E isso é muito gostoso, né? Porque quando dá certo, e o rio de Deus vem, a glória desce, e o Espírito Santo realiza o que ele queria realizar. A gente vê que a mensagem foi passada, o recado foi dado, né? Missão cumprida.
E não tem nada mais gratificante, é muito bom, muito bom. Então, eu quero falar sobre alguns ambientes espirituais. O ambiente do leão, o ambiente do novilho, o ambiente do homem, o rosto de homem, o ambiente da águia. Né? Quero falar sobre 4 ambientes básicos de louvor. O ambiente, quando às vezes a gente fala de leão, vamos dizer assim. Em outras palavras, não quero ser muito mística, mas não tem como também não ser, porque quando a gente vê ali em Apocalipse 4:7, né, Apocalipse capítulo 5, Ezequiel capítulo 1, a manifestação dos 4 seres viventes, quando a gente vê o que está lá no céu, né, irmãos, quando a gente vê o que existe lá em cima, que os escritores não tiveram nem como descrever, olha, um rosto como um rosto de homem, um rosto como um rosto de leão, patas como não sei o que, porque eles não tinham como descrever os seres celestiais que eles estavam contemplando em vida, imagina. Então, o ambiente de leão é aquele ambiente de guerra, né? Eu particularmente amo o Salmo 18, não vou ler aqui por causa do tempo, mas eu queria que você lesse na sua Bíblia o Salmo 18. O Salmo 18 é um salmo de guerra, de batalha, né? Desceu o Senhor, soltou um trovão, soltou um sopro, saiu fogo das narinas do Todo-Poderoso, baixou os céus e desceu. Ele descreve um quadro de um ambiente que, para mim, é um ambiente de batalha espiritual, muita coisa acontecendo, né? Ali Daniel, quando estava jejuando na beira do rio Tigre, né? E chega o arcanjo e fala para ele, olha, eu estive pelejando 21 dias ali contra o principado da Pérsia e agora eu consegui chegar e tal. Então, há um ambiente. O ambiente do leão é esse ambiente de guerra, né? De fé, onde você, assim, às vezes o céu, você começa o culto, você pôs uma música lá na lista, mas o negócio não vai, você sente assim uma opressão demoníaca. Então, a gente tem que entender que o louvor, né, eu entendo assim que não é para começar culto, a gente está preparando um terreno para vir a palavra, né? A gente está conduzindo as pessoas, a gente está ministrando o coração das pessoas para preparar ela para receber a palavra de Deus. Então, tem hora que você vai ter que parar tudo e quem nunca cantou, o nosso general é Cristo, né? Nenhum inimigo nos resistirá. Eu sou dessa geração, né, que cantava Golias tu fez contra nós, com espadas e lanças. Um tempo assim, meu Deus, que a igreja avançou de uma forma, né, porque a igreja tinha ousadia, a igreja ia pra rua, né, eu tive um pastor maravilhoso na minha vida, que no carnaval a gente ia fazer evangelismo, ia pra rua, subir em trem elétrico, né, pastor Marco Antônio Peixoto, comunidade da Zona Sul do Rio de Janeiro, que época maravilhosa, eu aprendi muito, ele é um homem de Deus, um evangelista maravilhoso, tenho saudade dos meus irmãos daquela época ali, foi pouco tempo que eu fiquei ali, mas aprendi muito sobre essa ousadia de ir, né, a gente chegava em cinemas, e alugava e fazia cultos dentro dos cinemas do Rio de Janeiro, e quanta coisa linda acontecia ali, por causa dessa ousadia de pessoas que guerreiam, que vão contra as portas do inferno, que não vão prevalecer contra a igreja. Então, esse ambiente de guerra, né? Uma vez nós deu uma música, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Outra vez a gente em Trindade, caminhando ali, na via que os romeiros caminham naquela cidade, com tanta idolatria, bebida e cachaça e prostituição espiritual naquela cidade, e prostituição carnal, né? Deus falou para mim, diga ao povo de Israel que marche, diga ao povo. A gente andando a pé, eu ouvi essa música assim, tudo na minha cabeça, né? Desceu aquela música de guerra assim dentro de mim, né? Os enganos das trevas terão que cair, as fortalezas do diabo terão que ruir. Então, não podemos ter vergonha nem medo de fazer esse louvor de guerra. E às vezes você está querendo ir para um rumo, né? Você quer cantar música de adoração, glória a Deus por elas, mas às vezes aquela hora para abrir o céu, para trazer o que Deus quer fazer na sua igreja, você tem que ir para a guerra. Precisamos e hoje eu acho que há muitos anos eu não ouço uma composição sobre músicas de guerra. Há muitos anos não vejo músicas novas nesse rio serem compostas por ninguém, pelo menos no que eu conheço,
né? O ambiente da ovelha, do novilho, né? Do cordeiro, ovelha não, do novilho, que é o cordeiro. O cordeiro fala de quebrantamento, de consagração. Salmo 51:17, Apocalipse 5:12, né? Jesus é o cordeiro de Deus que morreu sem palavra alguma, né? O cordeiro você pode matar, pode sacrificar ele abaixo do pescoço, né? Ele foi mudo, então, para o matador. Então, é um ambiente de muito quebrantamento, não é? Quebrantamento do coração contrito, compungido, quebrantado, músicas de quebrantamento. Aí também nós temos muita música antiga, né? Eu quero lembrar aqui das músicas novas também, que tem músicas novas maravilhosas, né? Mas vamos às que todo mundo sabe. Renova-me, Senhor Jesus, eu quero ser um vaso novo. E tantas outras, né? Músicas novas também que falam. Eu mesma, uma vez Deus me deu uma, faz de mim um servo, faz de mim um servo, faz de mim um servo, até a morte, morte de cruz. Então, músicas que nos levam a um quebrantamento. Precisamos compor músicas nesse rio. Seja sensível, vou repetir. Às vezes você chega com uma música lá de adoração. Música de adoração que engrandece a Deus é uma coisa. A música de quebrantamento que nos conduz ao arrependimento, a nos humilharmos diante de Deus, né? Quantas músicas que falam sobre isso. O melhor lugar para eu estar é ajoelhado nos teus pés, quedado aos seus pés, prostrado nos teus pés. Então não confunda um ambiente com o outro, ok? Outra fase que nós vemos ali nos 4 seres é o rosto de homem, o ambiente de comunhão, de corpo de Cristo, Efésios 4, de 15 e 16, como é doce a nossa comunhão, onde um exorta o outro, um corrige o outro, um perdoa o outro, e vai, né? Como família de Jesus, com o perdão a gente vai, o amor acima de todas as coisas, que é o vínculo da nossa perfeição e da nossa paz. Então, músicas de comunhão, músicas que falam da nossa humanidade, não é? Então, o meu orgulho me tirou do jardim, né? Fala da humanidade humana, né? A humanidade do ser humano, e no fim ele engrandece ao Senhor, isso é maravilhoso. Quarto ambiente que nós precisamos ter muita sensibilidade para ver se nesse rio que Deus quer nos levar, o ambiente de águia, que é aquela adoração progressiva que vai nos levar a tocar o trono de Deus, né? Algumas vezes eu já senti assim, um ambiente dessa adoração tão forte, tão forte, tão forte, né? Eu me lembro uma vez ali num intensivo da Missão Cristã Mundial da MCM, que Deus nos deu espontâneo aquela música Santo, Santo, Santo. Parece que eu ouvi assim, aquele coral de anjos cantando aquele negócio assim, né? Então, e quantas músicas, graças a Deus, nós temos nesse rio, dizendo, oh, quão lindo esse nome é, a morte venceste, né? O véu tu rompeste, a tumba tá vazia, esse nome é poderoso, e você engrandece esse Deus, né? E você engrandece esse Deus. E tem outro ambiente muito importante que a gente também, eu acho que hoje nós estamos um pouco falta nele na igreja, esse ambiente de alegria, né? De música, de festa, né? Apresentai-vos, lembra? Este é um tempo de festa, né? Eu quero é Deus, né? Eu quero é Deus. Quem não lembra dessa música, né? Era tão gostoso cantar. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Festa na casa de Deus, alegria entre os irmãos. Isso é muito bom, isso é muito maravilhoso, né? Então, essa aula é uma aula rapidinha, são que dicas rápidas, vamos dizer assim, para que você possa ter essa sensibilidade, né? O Senhor vai trazer alegria, vai ser um ambiente de guerra, é de quebrantamento, é de comunhão entre os irmãos, é da gente expressar a nossa salvação, a nossa gratidão ali pela salvação do Senhor, né? Eu coloquei alguns nomes para tentar definir esses ambientes, mas o nome que é o de menos. O importante é a gente entender o ambiente, o rio que o Senhor quer nos levar pela fé no Espírito Santo,
Tenha fé e seja sensível para que você seja um ministro guiado pelo Espírito de Deus e não fique preso somente numa lista que está escrita no seu papel. A lista organiza, mas cuidado para não impedir o Espírito Santo de trazer o que ele quer fazer naquele culto, naquela hora. Amém? Um beijo para vocês.